A paz do Senhor Jesus, meus amados queridos. Hoje nós vamos falar uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, que diz assim a palavra do Senhor no versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o teu nome, meu Jesus amado. Amados, vamos falar um pouquinho de Moisés. Sei que muitos sabem, conhecem a história de Moisés. Moisés, ele está inscrito aqui no capítulo 11 como um dos heróis da fé, né? História muito bonita de Moisés, né? Louvado seja Deus. E ele se encontra escrito no livro da vida, né? Aleluia, que é a palavra de Deus e sobre os heróis da fé. Então a palavra do Senhor vem nos dizendo que pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como nós sabemos que Moisés, ele desde pequeno, ele já foi perseguido, né? Porque havia um decreto do rei que era para matar todos os meninos, né? E ele foi nascido bem nesta época, e onde a mãe teve a ideia, né, de Jesus mesmo, né? O Deus mesmo deu a direção para ela de fazer um berço betumado e colocou ele, né, no rio, e aonde deixou ele, né? Colocou ele no rio e confiou em Deus, né? Essa é a confiança que nós precisamos ter em Deus, que quantas vezes nós passamos por desafios e precisamos crer que Deus existe, né? Louvado seja Deus. E a mãe do Moisés, ela creu, ela era uma hebreia, né? Louvado seja Deus. E ela cria em Deus, né? E se vê como Deus ele estava na direção, direcionando, no controle de todas as coisas, como ele está hoje. Porque o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, louvado seja Deus. Então, ele ali na cestinha, onde a filha de Faraó pegou ele, né? Levou ele, cuidou dele, louvado seja Deus. Teve ele como o filho dela, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vê que como Deus é tão lindo, maravilhoso, né? Que a própria mãe foi amamentar, porque não tinha alguém que amamentasse ele, né? Que ele era pequeno. E a própria mãe foi amamentar ele, né? Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizendo que pela fé, Moisés, sendo já grande, porque depois que ele já estava grande, e ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, e tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés, ele foi criado ali no Egito com a filha de Faraó. Ele que era filho de Faraó, ele teria como lá na frente ser um faraó, né? Porque faraó é um título, né? Não é o nome da pessoa, mas é um título.
né? Porque houve muitos faraós, né? Na palavra do Senhor, na história da humanidade, né? Então, ele seria um dos faraós, por ser filho da filha de Faraó. Ele seria um faraó mais lá na frente, né? Mas a palavra de Deus vem nos dizendo que ele recusou ser filho da filha de Faraó. Amados, que nós tomamos de lição nesta palavra. Moisés, ele tinha todo o direito, todo a regalia ali no Egito, ali no palácio de Faraó, nas riquezas de Faraó, louvado seja Deus, mas ele preferiu ficar com o povo de Deus, louvado seja Deus. E hoje, o Egito, ele significa o pecado, né? Muitos estão no mundo, no pecado, e não aceitam o Senhor Jesus como seu suficiente salvador da sua alma. E aqui, Moisés, ele escolheu, louvado seja Deus, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo ter o gozo do pecado. Por um tempo, né? Ter o gozo do pecado, de ver as riquezas deste mundo, as coisas mundanas deste mundo, ter a liberdade deste mundo do pecado da bebida, do vício, da prostituição. Isso significa o Egito, né? Pessoas que estão no Egito estão na prostituição, está no vício, está nas drogas, né? Vício de bebida, vício de drogas, tem vários tipos de vício, né? Mas Moisés, ele preferiu abandonar as riquezas, né, do Egito, porque era por um tempo, para viver o vitupério de Cristo. Louvado seja Deus. Por que o vitupério de Cristo? O que quer dizer o vitupério de Cristo? Vitupério é uma palavra no latim, louvado seja Deus, que significa insulto, difamar, expor alguém ao insulto ou à envergonha publicamente. Isso significa vitupério. Significa vergonha, difamar, caluniar, insultar, censurar. São muitos significados a palavra vitupério. Por quê? Porque quando nós tomamos uma decisão de servir a Jesus Cristo, nós também passamos por vitupério. Nós somos insultados a nossa fé, nós somos caluniados que nós somos loucos, que nós somos, fugiu a palavra agora, mas que nós somos, assim, fanático, lembrei a palavra, que nós somos fanáticos. Nós levamos o nome de tantas coisas, porque servimos o único Deus. Louvado seja Deus. E nós, então, passamos por isso. E Moisés, ele preferiu passar com o povo de Deus o vitupério, ser insultado, ser envergonhado, ser caluniado, do que ser filho da filha de Faraó. Há momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisão na nossa vida. Porque ser evangélico, ser cristão, nós vamos ser muito caluniados. Louvado seja Deus. Mas nós cremos no único Deus, no Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. E nós temos que aguentar, né, as calúnias, as críticas, difamação, a vergonha, muitas vezes pública, né? Muitos querem nos envergonhar porque somos evangélicos, porque falamos de Jesus, né? Mas nós precisamos
prosseguir em frente e falando de Jesus e do nome do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único Deus sobre a terra, no céu e sobre a terra, em todo lugar, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, muitas vezes nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Aqui você vê que Deus não tomou decisão por Moisés. Moisés precisou tomar decisão. Deus, ele não decide nada por nós. Nós é que precisamos decidir na nossa vida o que nós queremos. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deus, ele chama, vem. Tem muitos dentro da igreja que são chamados por Deus. Estão ali, estão aprendendo, mas não tomam uma decisão de deixar o mundo. Estão dentro da igreja, mas o mundo também está dentro deles. Eles não tomam uma decisão de tomar uma posição diante de Cristo e de servir o único Deus. Louvado seja Deus. Eles preferem ficar na mentira, no engano, no mundão, no vício, na prostituição. Isso é mais favorável para as pessoas, né? Muitos, né? Por isso que Deus, ele chama muitos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por que poucos? Porque poucos tomam a decisão de servir o único Deus. De sair do mundo, de sair da idolatria, né? Então, poucos vão tomar uma decisão diante de Deus e de querer servir o único Deus. E Deus, ele não proíbe, Deus não esforça ninguém, Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós é que precisamos tomar decisão na nossa vida, porque Deus, ele não vai tomar decisão por nós. Nós é que precisamos tomar decisão na nossa vida, aquilo que nós queremos, aquilo que nós vemos que é o certo, para que nós possamos ter uma vida diante de Deus e diante dos homens, diante da palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque não adianta nós ficar só sabendo ou falando, mas nós também precisamos de viver. Porque muitas vezes a gente conhece tantos religiosos que fala, mas não vive nada. Tem uma vida desregrada. E nós precisamos estar nos acertando em tudo. Tudo na nossa vida precisa haver um conserto. Louvado seja Deus. Nós não podemos mais viver nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne, mas nós temos que viver no Espírito, deixar que o Espírito Santo de Deus nos dirija, nos ensina, nos orienta. Aleluia, glória a Deus. Não podemos viver de acordo com a nossa própria vontade, mas sim com a vontade de Deus. Mas isso é nós que tomamos a decisão. Deus, ele não vai tomar decisão pela minha vida nem pela sua vida. Ele nos chama, ensina o caminho. Quer obedecer? Siga-me. Jesus diz, siga-me, né? E agora aquele que não quer, ele também não pode fazer nada. Jesus não vai obrigar ninguém a seguir ele. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E Deus, ele é longânimo, né? Muitas vezes ele dá tempo para a pessoa escolher, decidir, mas a pessoa não quer saber, não quer decidir, tá com a cabeça voada, tá no mundão, não quer saber de nada. E não pensa no amanhã. Aqui Moisés, ele falou, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, passar por vergonha, louvado seja Deus, do que os tesouros do Egito. Louvado seja Deus. Porque tinha em vista a recompensa. Porque a recompensa em Cristo é bem maior do que as riquezas do Egito,
as riquezas deste mundo, louvado seja Deus, a recompensa de Cristo são bem maiores do que a recompensa do Egito ou do mundo. Mas as pessoas não entendem, né? Somente depois que ela vai tomar uma decisão é que ela vai começar a entender o quão bom e quão suave é, né? Os irmãos viver união, os irmãos estar em Cristo, em união com Cristo. Louvado seja Deus, porque nem todos servem a Cristo. Então, às vezes não tem união. Por quê? Porque nem todos têm Cristo. Nem todos têm o Espírito Santo. Tem o Espírito do mundo. E como vai ter união da carne com o Espírito, da luz com as trevas? Não tem. Não tem comunhão. Então, ele preferiu o vitupério de Cristo, passar pela vergonha, passar pela difamação, passar pelos insultos, passar pelas acusações, louvado seja Deus, mas ele preferiu estar com Cristo, louvado seja Deus. Que você possa tomar uma decisão de estar com Cristo e deixar as coisas do mundo, louvado seja Deus, de deixar as regalias da terra, mas viver em função de Jesus Cristo, de servir a Jesus de todo o coração, louvado seja Deus. E aqui ele fala assim, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ele saiu de perto do faraó, né, do Egito, não temendo medo da ira dele, porque ficou irado, né? Qualquer um ficaria irado, porque depois de ter criado uma pessoa, ou ali ajudando, ou alguma coisa, apesar que Moisés era hebreu, mas estava ali trabalhando também, ajudando as cargas de Faraó, né? As riquezas, ajudando o Faraó a enriquecer, né? Louvado seja Deus. Mas ele preferiu largar tudo, né? Por amor a Deus. Aleluia, glória a Deus. E não temeu, né? A ira de Faraó, a ira do rei. Porque o rei, ele, né, mandava matar, era ruim, né? Os faraós são mal, né? São ruins, não tem a Cristo, não tem a Jesus. Então tem um coração maligno, né? Mas ele não temeu. Ele sabia que ele tinha um Deus todo-poderoso e que estava cuidando dele. E ia cuidar do seu bom tesouro. E ele ia ficar firme. Ele falou assim, não temeu a ira do rei, porque ficou firme, vendo o invisível. Vendo o invisível, a recompensa que vem somente de Deus, que tem todas as riquezas da terra. É lindo demais, né? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Aqui no versículo 6 fala, ora, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Porque, amados, nós que servimos a Deus, que tomamos uma decisão de servir a Deus, somente a Deus, nós vamos passar por vitupérios, por vergonha, por acusações, por maltratos muitas vezes, louvado seja Deus, por insultar a nossa fé, se nós cremos mesmo em Cristo, louvado seja Deus. Nós vamos passar por tudo isso. Mas conforme nós vamos passando as lutas, Jesus ele já vai nos mostrando lá na frente o invisível para nós. Louvado seja Deus. É maravilhoso nós servirmos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes as pessoas não querem perder as coisas do mundo. Mas Jesus ele diz, aquele que abandonar, aquele que perder tudo por amor de mim, vai ganhar muito mais. E ainda a vida eterna.
Porque nós não vamos desfrutar só dos bens desta terra com Cristo, mas também nós vamos viver uma vida para sempre com o Senhor Jesus lá na glória. É lindo demais o trabalhar do Senhor. Que você possa tomar uma decisão em servir a Deus, servir o único Deus, somente a Jesus Cristo. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas você precisa decidir e tomar uma decisão de servir a Cristo, servir o único Deus, independente do que você vai passar, independente das lutas que vier contra a sua vida. Porque nós passamos luta? Porque o nosso adversário, ele não quer nos perder. Ele quer nos matar e quer nos levar para o inferno. Então, por isso que ele luta contra nossas vidas, para nos derrubar, para que nós deixamos de servir a Jesus e ainda nos levar para o inferno. Por isso que é a luta que nós passamos. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus quer o nosso mal. Deus, ele sempre quer o nosso bem, mas Deus permite as provações, porque Satanás vive direto nos acusando diante de Deus. Então, Deus permite as provações. Louvado seja Deus, como Jó. Satanás, ele falou para Deus, ele te serve porque ele tem riquezas, tem bens, e Deus permitiu, Satanás tocar na vida de Jó, e perdeu tudo, mas depois Deus recompensou tudo novamente, e em dobro, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, confia no Senhor, confia em Deus, porque aquele que te chamou, aquele que fez a promessa na sua vida, ele é fiel para cuidar de você e guardar o seu bom tesouro até o dia final. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, para que nós possamos continuar firmes olhando para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, Pai, mediante a Tua palavra. Queremos Te louvar, Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quantas lutas, Pai, nós temos passado, Pai, quantos inimigos nós temos enfrentados, ó Deus. Mas o Senhor sempre esteve conosco, ó Deus. O Senhor sempre esteja na nossa frente, ó Deus. Ainda que muitas vezes o Senhor tem permitido nós passarmos por provações, não porque nós erramos, mas porque para provar para Satanás que nós somos fiel ao Senhor. Pai querido, Pai santo, ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Porque Tua palavra diz que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E eu te peço nessa hora, Pai, acrescenta a fé no meu coração. Acrescenta a fé no coração dos meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória. Sabemos que vivemos dias difíceis, ó Pai. E que o inimigo da nossa alma está lutando para roubar nossa alma. Mas o Senhor é fiel para guardar o nosso bom tesouro até o dia final, Senhor. Sê na minha vida, sê na vida dos meus irmãos, Pai, sê na nossa frente. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, nos capacita, Pai, a cada um de nós, nos coloca, Senhor, as armaduras de Deus. Ó Pai, desde a nossa cabeça até a planta dos nossos pés, colocando o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da justiça e o calçado do Evangelho da paz. Sê com cada um de nós, Pai, nos capacitando, nos guardando, nos protegendo. Envia Teus anjos, ó Deus, a trabalhar a nosso favor, assim como diz a Tua palavra, que o Senhor envia anjos a trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Envia Teus anjos, ó Pai, a trabalhar a favor dos Teus filhos, a favor da minha vida, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.
e que tenha um sono reparador. E shalom. Que Deus abençoe.